Em quem você mais confia? Perto de quem você se sente mais protegido? E quais as consequências de um abuso sofrido nos primeiros anos de vida pode representar para o futuro de uma pessoa? A sexualidade é o tema da quinta e última reportagem da série Infância. Essa é a mão de uma criança. Essa também. Essa é a mão de um filho. Essa é a mão de uma mãe. Pra mim foi um choque, não esperava por isso. Eu brincava ainda, mas eu não sabia que eu estava grávida. Pulava tábua, pulava corda, brincava de esconde-esconde, pega-pega. Eu não como uma criança normal? Sim. E não sabia que estava grávida. Uma criança muito... Sim. A criança, que ficou responsável por outra criança, viu nascer um compromisso precoce demais. De não saber criar meu filho. Esse foi o medo pra mim. Que eu não soubesse criar ele, que eu ia ser que eu não ia ser uma mãe boa, assim, né? Não ia saber cuidar dele, ia sofrer muito com ele. 14 anos recém-completos, um bebê de 4 meses no colo. O peso da maternidade fez a liberdade virar luxo. Eu saía com meus amigos, ia nos lugares bem pertinho de casa, ficava mais na frente de casa, ficava mais na rua. Agora eu não vejo mais meus amigos, tenho saudade deles, não posso fazer o que fazia antes, que eu ficava um pouco na rua, né? Andava pra lá, pra cá, ia na casa dos meus parentes, agora eu não vou muito também. Prejudicou na escola? Prejudicou bastante também, porque eu reprovei de ano 2 vezes. Essa outra adolescente, hoje com 15 anos, também viu a rotina mudar, o corpo se transformar e o apoio sumir. O jovem namorado que ajudou a conceber não quis ajudar a cuidar. E ele não queria trabalhar para me ajudar com as coisas dele, então eu decidi seguir minha vida sozinha com meu filho. Eu não tive a oportunidade de crescer com meu pai, né? Para mim foi difícil. Acredito que para ele também vai ser. Esse casal de gêmeos teve a presença do pai na infância, mas acreditem, eles preferiam não ter. E por que ele fez isso contigo? Não sei. O ato vergonhoso do pai até hoje constrange os filhos. Com 2 aninhos, se tornaram vítimas indefesas justamente de quem deveria protegê-los. Ele partiu pra cima de mim, começou a tirar minhas roupas e fez essas coisas aí comigo. E eu era pequenininho só. Eu não sabia de nada. Ele tirou minha roupa e queria colocar uma faca quente. E não foi só isso. O abuso sexual evoluiu para a violência física. Ele me deu 2 facadas na barriga, jogou a água fervendo no meu pé aqui e deu uma paulada na minha cabeça. Ele queria me afogar no chuveiro. Ele pegou a minha cabeça, a cabeça dela e bateu assim. E o olho dela ficou tipo assim, torto. A agressão cruel deixou hematomas no corpo, cicatrizes na pele, fantasmas na mente. E os danos são permanentes. E quanto menor a criança, maior o dano. Às vezes as pessoas acham que a criança vai esquecer, mas a gente tem memória corporal, né? E ela é muito primitiva psiquicamente, fisicamente. Então uma criança que sofre um abuso sexual nos primeiros meses ou no início da infância, ela tem danos maiores do que uma criança de 10, 12 ou 14 anos, ou adolescente de 14 anos. Quando a noite cai e a cidade se recolhe para dormir, o mais recomendado é que crianças e adolescentes estejam sob a proteção de um lar. O problema é quando o perigo está dentro da própria casa e a rua se torna um refúgio. Um caminho degradante e muitas vezes sem volta, que leva embora os sonhos, a inocência e a pureza de um jovem. Como qualquer criança, a garota vaidosa nasceu sonhando em ser uma princesa. Mas logo no início da vida, o castelo colorido desmoronou. Eu tinha 17, 8 anos assim. Daí eu tava dormindo com meu pai
E daí ele pegou, tirou minha roupa e começou a cantar comigo. O teu pai? Meu pai. Daí eu comecei a gritar e meus irmãos pegaram e estouraram a porta e tiraram de lá. Seria o padrasto uma alternativa mais segura? Aí minha mãe saiu pra trabalhar, eu tava dormindo. E ele fez meu mamar. E daí um dia ele pegou e pediu pra mim, porque você não guarda aquela senha. Eu falei, se eu vou contar pra minha mãe. Seria a mãe um amparo a se confiar? Eu contei pra minha mãe, ela não acreditou nisso, porque mais me doía. Ah, por que tua mãe fala? Ela falou, sério, nunca teria coragem de fazer isso, não sei o quê. Isso era pior. Seria o mundo um socorro a se buscar? Uma amiga minha falou, vai por dinheiro, né? Tipo, vai vender seu corpo, né? Eu falei, cara, eu fui. Com 12 anos, a adolescente cheia de sonhos conheceu a perversa realidade da exploração sexual infantil. Eu ia pra escola de manhã e depois à tarde eu ainda ia pra casa me prostituir. Daí ficava até umas meia-noite e pouco, daí vim embora. E esse período que você ficava na casa, você se relacionava com quantos homens um dia? Muitos, né? Às vezes 6, 7 homens, 8. Num dia só? Um dia só. Mas aí quando você deita assim, deita na cama, vai tomar um banho, você sente nojo do teu próprio corpo. Eu pelo menos era assim. No momento você se sente feliz, mas depois... Como alguém tão despreparado para a vida consegue romper esse ciclo viciante, onde o mundo gira, gira e nada parece sair do lugar, onde um corpo frágil desperta prazeres doentios e onde a satisfação do pecado alheio garante as mais básicas necessidades? A fome, né? Tudo que eu queria comer, eu tinha que me prostituir pra comer. Tipo uma bolacha, um iogurte. Até provavelmente uma carne, um arroz e um feijão. Tipo assim. Você precisava se prostituir para se alimentar. Também. E compensava? Ao mesmo ponto não passava, né? Tem muitas. E qual a idade que elas começam geralmente? 13, 12 anos. Tem até de 10 anos na rua, se prostituindo. Bom, aqui no estúdio recebo o promotor Ronaldo Costa Braga, que cuida dos casos de abuso e exploração sexual aqui em Londrina. Doutor, são casos chocantes, tristes, mas enfim, é uma realidade, né? Qual que é a realidade aqui de Londrina? Olha, nós temos diversos casos em Londrina. Londrina não foge à regra do país. Temos cerca de 500 ações penais envolvendo esse tipo de criminalidade e cerca de 600 investigações ainda em curso. Nós vimos aí o exemplo dos gêmeos que sofriam abuso dentro de casa, a menor ali também. Isso é muito comum, abuso dentro de casa, doutor? Sim, os casos de abusos sexuais, cerca de 90% são o que a gente chama de intrafamiliares, praticado por algum familiar próximo, algum parente próximo, que abusa da confiança, da dependência, da vulnerabilidade, da inocência da criança para praticar o abuso. Quais são as consequências para a vida dessa criança, desse jovem que é abusado? Olha, as consequências são enormes. Além de consequências físicas, pode acarretar uma doença sexual, pode acarretar uma gravidez precoce. Também o dano psicológico, às vezes, nunca cessa, né? A criança pode acabar com a infância da criança e ela crescer, ter problemas psicológicos na escola, depois na sua vida adulta, ou seja, severos problemas com a criança. Qual que é o acompanhamento que é feito aqui em Londrina para essas crianças, esses jovens que são vítimas desse tipo de abuso? Sim, a primeira providência que se toma é a providência protetiva, ou seja, retirar aquela criança daquela situação de violência em que ela se encontra. Um acompanhamento depois psicológico para tentar minimizar ou, quem sabe, até em alguns casos cessar o dano. E depois que a criança está protegida, a gente fez esse caminhamento, aí a gente busca ao mesmo tempo, às vezes, a responsabilização do agressor. A gente mostrou casos de abuso, de exploração. Tem situações também em que um menor de idade queira praticar um ato sexual, mas existe um estupro presumido. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente, doutor. Veja, qualquer ato sexual com uma criança ou adolescente menor de 14 anos é considerado crime, né? Não é permitido. A partir de 14 anos completo, desde que esse ato seja consentido, não é considerado crime, né? Mas as hipóteses de exploração sexual,
qualquer ato acima de 14 anos envolvendo dinheiro, envolvendo comércio, até os 18 é considerado crime. Doutor, obrigado pela participação aqui no Paraná TV, parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado.